Eu fui para a Polónia, para a cidade da Breslávia, que em inglês é Wrocław. E eu fui para a Universidade de Ciências e Tecnologia de Wrocław. Eu fui no ano 2019, no ano civil 2019, e fui em setembro. Regressei em fevereiro de 2020 e, portanto, também correspondeu ao ano letivo de 2019-2020. O meu Erasmus durou cerca de 5 meses. Basicamente estive lá o primeiro semestre todo. O processo de planeamento começou por mim, evidentemente. Eu comecei a pensar que talvez queria fazer isto e fui informar-me. Fui informar-me porque eu também não ia de Erasmus para ter aulas, como a maior parte das pessoas vão. Eu ia com o objetivo de começar o projeto da tese e então fui informar-me, fui a palestras, fui saber como é que isso funcionava, se era possível, se não era, e depois fui falar com o professor responsável pela parte destes intercâmbios no meu departamento. E pronto, foi isso. Fui seguindo todos os passos e as coisas naturalmente também acabaram por se planear. Nunca houve uma universidade que eu quisesse muito ir. Aliás, eu nem nunca tinha pensado muito nisso porque, apesar de eu ambicionar ir, também não sabia se ia, porque tinha aquele medo e aquele receio que é natural ter. Mas pronto, falei com o professor, ele basicamente aconselhou-me a mandar e-mails. Eu sabia a área que queria e o que é que queria fazer e o professor depois até disse, olha, conhece este e este, manda e-mails para aqui e para ali. E eu também tinha selecionado alguns artigos e depois acabei por enviar uns e-mails para as pessoas daquela instituição. Acabei por obter alguns e-mails resposta, nomeadamente até da Itália e da Polónia, e acabei por ir depois para a Polónia. Pronto, eu não fiz Erasmus normal, por assim dizer. Eu fui enquanto estagiária e fui fazer pesquisa para a tese, porque lá está, eu estava no início do meu 5º ano e ia começar o projeto de tese, e então nesse aspecto não atrasou nem sequer influenciou em nada o meu percurso académico. Eu fui, comecei lá e depois voltei e acabei cá. Eu fui super bem recebida pela minha professora, ela sempre foi muito simpática enquanto eu lá estive. Na altura eu não conhecia esta comunidade de Erasmus que há e então acabei por perder e acabaram por me escapar algumas coisinhas, como por exemplo a escolha de um buddy. Basicamente um buddy é uma pessoa de lá, tipo um estudante como nós, que basicamente se voluntaria para te acompanhar e te ajudar no início deste processo em que tu chegas e simplesmente para não cair lá de paraquedas, essa pessoa está lá para te ajudar. Eu, como não sabia, acabei por não ter isso e acabei por cair de paraquedas, precisamente, e, portanto, a nível, digamos, pessoal ou social, o que quer que seja, não fui recebida, mas a nível profissional, sem dúvida que isso não me posso queixar. O alojamento eu arranjei através de troca de e-mails com a coordenadora de relações externas de lá. Nós já trocávamos e-mails com alguma frequência por causa de todos os papéis e burocracias que este processo envolve e depois eu acabei por lhe falar disso, porque eu até estava na dúvida se devia arrendar um quarto ou ir para as residências da universidade. Acabei por ficar nas residências, decidi ficar por lá, e ainda bem. Fiquei colocada e fiz então uma espécie de acordo com as residências a dizer que ficaria lá até fevereiro. Embora, por exemplo, se eu quisesse desistir ou se quisesse decidir, ok, não estou a gostar, vou para um quarto, podia, digamos, dar baixa desse acordo, porque aquilo não era nenhum contrato, aquilo era só para ele, era só um papel a dizer que em princípio eu ficaria lá, neste caso de setembro a fevereiro. Eu senti que eles têm uma vida mais calma, mas eu também sou uma pessoa demasiado estressada e não sou um bom exemplo para falar. A meu ver, eu senti que as coisas ou estavam sempre a ser adiadas ou a deixar para depois. Isso para mim não dá. E lá está, em relação a Portugal, senti que não é que faziam menos, mas que deixavam para depois, e esse deixado para depois não tinha problema, era sem stress. Nós em Portugal, agora eu consigo ver isso, mas em Portugal nós levamos uma vida, um ritmo de vida muito acelerado, mas para mim isso é o indicado, ou seja, para mim eu não gostei nesse aspecto da Polónia porque não dá para mim, para o meu feitio, isso de estar calma não existe. Mas pronto, a nível social não notei grandes diferenças. A mensagem que eu quero deixar é, ok, não deixem de ir se têm esse bichinho e essa curiosidade. Eu sempre pensei nisso,
mas assustava-me ir e o tempo simplesmente foi passando. Eu acabei por chegar ao meu quarto ano e pensei, ok, se eu não for para o ano, então aí acabou de vez. E se eu ficasse com aquela ignorância, ou com aquele sentimento de oh meu Deus, vais-te arrepender, sei lá, ia ser um sentimento de culpa que eu não iria gostar. E eu namorava e ainda namoro, e na altura era mais uma coisa que me deixava então de pé atrás, porque lá está, não é fácil, parecendo que não, nós vamos para um país que não conhecemos por X meses, pode ser complicado, pelo menos para mim foi, e para ajudar decidi ir sozinha. As coisas foram-se encaminhando, como é evidente, e entretanto até conheci uma polaca que me falou da ISN e que eles eram muito ativos. Tinham grupos no Facebook e no WhatsApp, onde publicavam as atividades de integração, essas coisas todas. E eu realmente, pronto, até achava estranho, porque eu tinha gosto na página da ISN, mas eu achava que eles eram muito paradinhos e pronto, não faziam nada e eu ali sozinha. Mas pronto, acabei por ser adicionada ao grupo e comecei então a ir às atividades a ver se conhecia alguém, até porque a minha colega de quarto era albanesa e ela era muito fechada, ela isolava-se mesmo, e as minhas outras duas colegas ao lado do quarto eram turcas e no início elas estavam muito envergonhadas, e então eu acabei por ir às atividades sozinha, mas eu também senti que já fui tarde, porque quando eu comecei a ir, senti que as pessoas já se conheciam todas umas às outras e eu estava ali. Até que um dia nós tivemos uma atividade que foi um passeio às montanhas e eu conheci umas russas que eu adoro. E elas vieram-se a tornar as minhas melhores amigas. E como elas também foram às atividades desde o início, já conheciam as pessoas quase todas. E eu acabei por ir depois também conhecendo. Acabámos por estabelecer uma relação forte com 2 finlandeses, um turco, um bósnio e um esloveno. E acreditem, foi top. Se há coisas boas que Erasmus me deu, foi o conhecer. Sem dúvida, conhecer novas pessoas com as quais eu continuo a falar todos os dias. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Family Chat e basicamente aquilo é um constante spam diário, mesmo passado um ano. Isso é que para mim é incrível, porque eu achava sinceramente que ok, nós viemos embora em fevereiro, há aquela pica ainda de falar todos os dias e tal, mas depois vai morrendo. Mas não, ainda agora passou um ano, não é? E nós falamos todos os dias. Este conhecer de pessoas incríveis é mesmo bom. E depois, para além disso, eu estando na Polónia, eu tive muita facilidade em viajar e para além disso era mesmo barato, porque nós temos uma vasta oferta. Outra coisa que Erasmus deu de boa foi o conhecer novos países, precisamente. Para além disso, eu acho que me fez crescer imenso enquanto pessoa. Foi mesmo aconselho, isso que sim. Para além disso, falava 24/7 em inglês e adorava, gostava mesmo. Lá está, foi uma experiência, no final foi uma experiência mesmo muito boa e que sem dúvida recomendo, portanto é essa mesma a minha mensagem. Se tiverem possibilidade de ir, vão. Claro que sim, assusta, mas no final vai mesmo valer a pena.